Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas de análise e projeto de sistemas. Essa é a aula 2, parte 2. A aula 2 trata como tema principal engenharia de requisitos, conceitos básicos, e nessa parte 2 nós vamos falar sobre a definição do escopo dos requisitos. Lembro vocês também de olharem nosso material, nossas anotações de aula, nossas notas de aula, que trazem informações mais detalhadas sobre esse conteúdo. Então vamos lá, vamos à análise de projetos e sistemas, aula 2, engenharia de requisitos, conceitos básicos, parte 2, definição do escopo e dos requisitos. Bom, na definição do escopo, nós temos que identificar o que faz parte e o que não faz parte do projeto. Ou seja, todas as etapas, todos os elementos que são necessários para a execução do projeto. Cabe na identificação do escopo a identificação dos requisitos, onde os clientes vão passar todas as informações, ou pelo menos esperamos que eles passem todas as informações com relação ao produto. Isso aí vai incluir a definição do comportamento esperado e outros aspectos do produto software. Detalhamento dos requisitos, onde com a ajuda dos clientes, o desenvolvedor, o analista, vai fazer o desdobramento desses requisitos em funções do produto, de forma que ele fique o mais completo possível. Definir os protótipos da interface, ou seja, as versões iniciais do produto, devem atender a uma visão mais clara, ver a funcionalidade. O objetivo aí é reduzir problemas com requisitos que talvez sejam questionáveis ou difíceis de serem entendidos. E a revisão dos requisitos, que é a revisão geral do trabalho para resolver problemas com relação a outros problemas identificados com os requisitos anteriores e todos os seus desdobramentos. O escopo de um projeto ele pode ser um texto, pura e simplesmente, que define o que deve fazer parte do projeto ou aquilo que não deve fazer parte do projeto. Na identificação do escopo, 4 aspectos devem ser observados: entendimento do domínio da aplicação, entendimento do problema, entendimento do negócio e entendimento das necessidades e das restrições. No entendimento do domínio, nós temos aí a área para a qual o sistema vai ser aplicado. No entendimento do problema, os detalhes do problema, sendo bem específico em termos de solicitação de resolução de problema e como o sistema vai auxiliar, como o sistema vai atuar para que esse problema seja resolvido. O entendimento do negócio envolve como o sistema vai afetar a organização e como vai contribuir para que os objetivos do negócio e da organização sejam atendidos. E o entendimento das necessidades e das restrições dos interessados tem foco nas demandas de apoio para a realização de trabalho de cada um dos interessados em relação ao sistema, os processos de trabalho que vão ser apoiados pelo sistema e o papel dos sistemas existentes, os sistemas legados, na execução e na condução dos processos de trabalho. Os requisitos para um sistema estabelecem que o sistema deve fazer o que o sistema deve fazer e definir restrições sobre o seu funcionamento e implementação. Parte do princípio que os requisitos devem estar corretos, devem ser consistentes, completos, realistas, descrever o que realmente é necessário para o cliente, podendo ser verificados e rastreados, ou seja, esses requisitos devem ser mensuráveis. Os requisitos são divididos em 2, requisitos de usuário e requisitos de sistema. Os requisitos de usuário são declarações em linguagem natural, com diagramas dos serviços que o sistema deve fornecer, bem como as suas restrições de operação. Esse tipo de requisito é escrito para o cliente, para o entendimento do cliente, principalmente. Os requisitos de sistema fazem parte de um documento estruturado que vai estabelecer declarações detalhadas das funções do sistema, serviços e restrições operacionais. Ele define o que deve ser implementado e, assim, pode ser parte de um contrato entre cliente e desenvolvedor. Os requisitos do sistema são mais voltados para o desenvolvedor, para o analista, embora representantes do usuário também possam ter contato com essa documentação.
Então, nos requisitos de usuário, nós temos como clientes os gerentes, os usuários finais, outros interessados no desenvolvimento do sistema, que podem ser também contratantes, e os arquitetos do próprio sistema. Já os requisitos de sistema são voltados também para usuários finais, envolvidos no projeto, arquitetos do sistema, desenvolvedores e outros interessados nesse sistema. A identificação dos requisitos visa entender como a organização funciona em um todo, seus processos, necessidades, possibilidades de melhorias e restrições existentes, usando diferentes técnicas. Para as técnicas de levantamento desses requisitos, podemos usar entrevistas junto aos usuários, questionários, a própria observação do ambiente e dos usuários dentro da organização, a análise de documentos que constam na organização e que têm essa ideia de passá-los para o sistema novo, o cenário de interação entre o usuário final e o novo sistema, toda a questão de protótipo, prototipagem com uma versão inicial do sistema, trabalho de dinâmica em grupo, entre outras possibilidades de levantamento de requisitos. Os requisitos eles também podem ser divididos em dois tipos, requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais eles estão associados ao comportamento. O que o sistema deve fornecer em termos de declaração de serviço, como deve reagir a entradas específicas e como deve se comportar em determinadas situações. Os requisitos funcionais eles podem explicitar também o que o sistema não deverá fazer. Já os requisitos não funcionais, eles focam características onde o comportamento do sistema, ou melhor, que o sistema deva possuir. São restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema, tal como restrições de tempo, restrições de processo de desenvolvimento, utilização de padrões, e pode ser aplicado ao sistema como um todo, no lugar de características individuais ou de serviços. Um requisito funcional é o que o sistema deve fazer. Então, requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer ou não e são descrições de como alguns processos devem ser realizados ou não. Já um requisito não funcional é como o sistema deve fazer. Então, requisitos funcionais eles podem limitar o sistema a ser desenvolvido e o processo de desenvolvimento a ser usado. Muitas vezes, eles relacionam com as diversas propriedades do sistema, sendo aplicado ao sistema como um todo. Ainda sobre os requisitos não funcionais e funcionais, nós temos: os requisitos funcionais são ligados ao comportamento que o sistema deve ter. Por exemplo, descrevem as funcionalidades ou serviços do sistema, dependem do tipo de software, possíveis usuários e o tipo de sistema em que o software é usado. São requisitos funcionais dos usuários que podem ser declarações de alto nível a respeito do que o sistema deve fazer. Também são requisitos funcionais do sistema, que devem descrever detalhadamente os serviços do sistema. Por exemplo, num sistema de controle de uma biblioteca, onde o empréstimo de livros exige que o usuário tenha um cadastro, que esse cadastro seja ativo, que o livro esteja disponível, que ele não esteja reservado para outro usuário, e que o usuário não esteja com pelo menos 5 livros emprestados, que é o número máximo de empréstimos simultâneos para esse pedido, para ele poder solicitar esse livro. Esses são requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais, como já dito, não expressam comportamento, mas características que o sistema deve ter. Eles definem as propriedades e as restrições do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta, ocupação de área, etc. E as restrições são capacidades de dispositivo de entrada e saídas, representações do próprio sistema, entre outros. Os requisitos de processo também podem ser identificados impondo um ambiente de desenvolvimento em particular, os IDS, Integrated Development Environment, que é um programa que reúne as características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar o processo, linguagem de programação ou método de desenvolvimento. Os requisitos não funcionais, assim, eles podem ser mais críticos dos requisitos funcionais, porque se eles não forem entendidos, o sistema pode não funcionar adequadamente e ser inútil
para o seu usuário. Dentro dessa leque, dentro dessa variedade de requisitos não funcionais, nós temos requisitos de produtos, requisitos organizacionais, requisitos externos, que passam desde requisitos de eficiência, confiabilidade, portabilidade, interoperabilidade e requisitos éticos, requisitos de privacidade, requisitos de segurança, entre outros. Outro exemplo, como requisito não funcional, no caso da biblioteca, do empréstimo do livro, podemos exigir que o sistema da biblioteca funcione com até 100 usuários simultâneos, gerando respostas em até 8 segundos. Veja que nós temos volume e nós temos tempo, que são requisitos não funcionais. Outro requisito não funcional associado ao empréstimo é o sistema ser simples de usar, permitindo que uma pessoa comum, uma pessoa sem maiores conhecimentos, consiga utilizá-lo apenas lendo o seu manual. Agora, definir requisitos é problemático, é difícil. Problemas surgem quando os requisitos não são precisamente definidos. Requisitos ambíguos que permitem dupla interpretação ou que podem gerar conflito com outros requisitos podem ser interpretados de maneiras diferentes, tanto por desenvolvedores quanto usuários. Então, na prática, não é possível produzir documentos de requisitos totalmente completos e consistentes, mas buscamos sempre torná-los o mais completos possíveis, incluindo ao máximo as melhores descrições de todos os serviços necessários levantados junto ao cliente, e esses requisitos devem ser o máximo possível consistentes, para evitar conflitos ou contradições nas descrições dos recursos do sistema e mesmo em relação a outros requisitos. A revisão de requisitos é uma atividade que visa garantir que o padrão da organização tenha sido seguido, que os requisitos identificados atendem aos critérios de qualidade solicitados no projeto e vão permitir que o seu correto entendimento e, consequentemente, a realização do projeto seja adequado, bem como a implementação apropriada da evolução dos requisitos que foram obtidos anteriormente. Essa revisão de requisitos é uma leitura e posterior análise dos requisitos já obtidos, tendo em mente aspectos que são pontuais e que também devem ser avaliados com toda a atenção. É a compreensão inicial do problema, com a avaliação dos requisitos iniciais, com a modificação e adaptação às novas condições e a busca, então, finalmente, de requisitos modificados mais próximos à realidade do projeto. O documento de requisitos é a especificação de requisitos, que é um processo de escrever requisitos e do sistema. O documento é a declaração oficial do que é demandado para os desenvolvedores do sistema. E os requisitos, eles têm que estar nesse documento compreensíveis para os usuários finais e clientes que não têm uma formação técnica, ou seja, eles devem entender com a melhor clareza possível o seu conteúdo. Deve incluir a definição de requisitos do usuário e a especificação de requisitos do sistema. Ele não é ainda o documento projeto, mas ele pode ser parte do contrato de desenvolvimento do sistema. O documento de requisitos ele define de forma mais clara, mais objetiva possível o que o sistema deve fazer, mas não se preocupe em como o sistema deve fazer. Entre exemplos de documentos de requisitos, está aí um exemplo de requisito 001 e 002, com as declarações, onde nós temos o nome solicitante, prioridade, testabilidade e risco, situação, estabilidade, impacto na arquitetura, categoria e tipo, entre as identificações. As informações do documento dependem do tipo de sistema e da abordagem de desenvolvimento usada. Requisitos de sistema são mais detalhados e podem incluir informações mais técnicas. Normalmente, os sistemas desenvolvidos de forma incremental terão menos detalhes no documento de requisitos. Já os padrões de documentos de requisitos são concebidos segundo normas. Por exemplo, a ABNT NBR ISO 25062 estabelece os requisitos e avaliação da qualidade de produto de software. Os documentos são aplicáveis principalmente aos requisitos para projetos de engenharia
de sistemas de grande porte. A estrutura de um documento de requisitos pode variar, mas fundamentalmente apresenta um prefácio, uma introdução, glossário, definição de requisitos de usuário, arquitetura do sistema, especificação de requisitos do sistema, modelos do sistema, evolução do sistema, apêndice e índice. Eu recomendo a leitura mais detalhada desses quadros para que possam verificar e tirarem suas dúvidas. Entre as formas de se escrever especificação de requisitos, nós podemos usar sentenças em linguagem natural estruturada, linguagem de descrição de projeto, notações gráficas e especificações matemáticas. Dentre os usuários do documento de requisitos, nós temos os clientes do sistema, que especificam e leem os requisitos para verificar se estão de acordo com as necessidades. Os clientes especificam as alterações que porventura ocorram nos requisitos. Os gerentes, que usam o documento de requisitos para planejar a proposta do sistema, para planejar o seu processo de desenvolvimento. Os desenvolvedores do sistema, que usam os requisitos para entender o sistema e como ele será desenvolvido. Os responsáveis pelos testes, que também são os desenvolvedores, usam os requisitos para desenvolver os testes e validação do sistema. E os responsáveis pela manutenção do sistema, que também fazem parte dessa equipe e podem envolver também usuários, usam os requisitos para entender o sistema e os relacionamentos entre suas diversas partes para promover sua manutenção, promover suas melhorias e também para agregar em termos de ciclo de vida. Tudo isso que foi falado está dentro do escopo do gerenciamento de requisitos do projeto de sistemas. Esse gerenciamento de requisitos, ele entende que ocorrem mudanças nos requisitos durante todo o desenvolvimento do sistema, do software, desde o seu levantamento de requisitos até a operação do sistema em produção. Então, ele nasce desde a compreensão inicial do problema, passando pelos requisitos iniciais, a compreensão e evolução do detalhamento desse problema, até se chegar a requisitos alterados, porém mais exatos, como já dito anteriormente. As decisões do gerenciamento de requisitos envolvem identificação de requisitos, onde cada requisito deve ser identificado exclusivamente para que ele possa ser comparado com outros, o processo de gerenciamento de mudanças, que envolve aquele conjunto de atividades que avaliam o impacto e o custo das mudanças, as políticas de rastreabilidade, que definem as relações entre cada requisito e entre os requisitos e o projeto do sistema que deve ser registrado, e as ferramentas de suporte, que vão variar em função dos sistemas, dentre sistemas especialistas, sistemas de gerenciamento de requisitos, até planilhas e sistema de banco de dados mais simples. Então, o gerenciamento de requisitos ele traz, dentro do seu objetivo, mapear, designar os atributos para os requisitos do software, definindo as visualizações desses requisitos de forma que as priorizações e o rastreamento dos requisitos possam ser realizados. Envolve desde o controle de versão, controle de mudança, acompanhamento de status desses requisitos, a sua evolução, as suas mudanças, bem como a rastreabilidade dos requisitos. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula mais uma vez. Agradeço a atenção de vocês e também recomendo a leitura do nosso material de apoio, nossas notas de aula. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!